Pode colocar aqui já no Facebook. Glória a Deus. Está começando? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Vocês que estão aqui no Três Pontas Estúdio Live, para mais um Conversa à Luz da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Dorival Júnior. Estarei com você nessa jornada da fé. E hoje nós vamos falar sobre assuntos extraordinários, para que você venha ter luz. E eu queria saber de você: você gostaria de compreender melhor o mundo espiritual? Você acha interessante conhecer mais das coisas espirituais? Ou para você é irrelevante? Você acha que é muito complexo para você? Ou você pretende se abster dessa situação, continuar na ignorância, fingindo que nada existe, que todas as coisas são assim? Mas eu quero hoje falar com você sobre compreender a obra espiritual, compreender o mundo espiritual. Se você quer compreender, receber essa luz, entender melhor, para que você viva melhor, você pode ter certeza que hoje é o teu dia. A bênção de Deus está aqui. O Espírito Santo está na nossa vida para trazer uma palavra poderosa, e eu vou orar por você por milagres. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Dorival Júnior, sou da igreja Mover do Espírito. A igreja está fazendo a diferença aí, pregando o evangelho do avivamento, o evangelho dos sinais, dos prodígios, da unção divina, dos dons espirituais. E eu quero que você venha compreender melhor o mundo espiritual. Você entende? Você tem compreensão do que te cerca? Será que tudo que acontece na sua vida é obra do acaso? É a vontade de Deus? Tudo, existem pessoas que colocam no seu coração: não, tudo é a vontade de Deus, tudo que acontece é a vontade de Deus. Será que é? O que é o mundo espiritual? Como eu posso compreender o mundo espiritual? Como eu posso ter contato com o mundo espiritual? A sua ignorância nesse assunto pode prejudicar a sua vida, a vida da sua família, pode prejudicar você em todas as áreas. Então é necessário você entender como que o mundo espiritual funciona. Então eu quero que você aí que está chegando, persevere conosco aí até um pouco aí, porque vai ser forte hoje. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero a tua presença comentando aqui, em nome de Jesus, trazendo os comentários aqui. Por quê? Porque Deus vai trabalhar na sua vida extraordinariamente. Amém, amado? Então, em nome de Jesus, fique conosco e vamos orar, porque hoje você vai compreender as coisas espirituais. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado, porque hoje é dia de bênção. Hoje é dia de grandes milagres da vida do povo, que aqui colocarem os seus olhos nessa live, que pararem para tomar um tempo, Pai, para dedicar um tempo na tua presença. Amado Senhor, que a tua unção, a tua graça, o teu mover venha se manifestar na vida de todos que estão aqui, meu Pai, adentrando nessa live, para conhecer melhor o mundo espiritual, para conhecer, meu Pai, os prodígios do Senhor, porque eu creio, meu Deus, que hoje é um dia que o Senhor separou, para que a glória de Deus venha se manifestar na vida dessas pessoas. Pai querido, existem pessoas que estão sedentas, querendo, Pai, conhecer a tua vontade, conhecer, meu Pai, o mundo espiritual, compreender como funciona, e é isso que nós vamos trazer, Pai. Então abençoa, meu Pai, cada pessoa que aqui está nessa live, que cada pessoa que entrar nessa live receba da tua presença, receba da tua unção, receba da tua manifestação, e a glória do Senhor venha sobre eles, Pai. Eu quero declarar, Senhor, o poder de Deus se manifestando. Eu quero declarar, Pai, que a unção do Espírito Santo vai envolver esta casa, onde chegar esse programa, Pai.
aqui no Três Pontas Estúdio Live, falando aqui de Três Pontas para o mundo todo. Eu quero declarar, Pai, que a tua presença também vai chegar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, de uma maneira onde a mão do Senhor vai tocar e fazer o impossível. Eu creio, Senhor, na manifestação da tua graça. Eu creio que o Senhor não mudou, que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, e que vai tocar nessas pessoas. Pai querido, manda o teu Espírito Santo para nos ensinar nessa noite. O teu Espírito é o nosso mestre. O Espírito Santo é o mestre, é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. E sem a tua presença nós não somos nada. Então venha a presença de Deus e manifeste meio que todos que aqui entrarem recebam do teu poder entendimento do que é o mundo espiritual. Como que você interage com o mundo espiritual? Ou você prefere deixar esse assunto de lado, fingir que nada existe e falar assim: ah, não, eu não acredito em nada disso, então para mim essas coisas não funcionam. Então eu quero dizer para você, acreditando você ou não acreditando, é uma realidade, porque a palavra de Deus, ela é verdade. E o homem, com seus pensamentos, geralmente, irmãos, eles não conseguem ter um aprofundamento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu quero dizer para você, será que nós vivemos num mundo que tudo aqui é obra do acaso? Ou então, igual alguns atribuem, tudo é a vontade de Deus? Será que é isso? E como que eu poderia usufruir e ver como que eu poderia entender o mundo espiritual, né? Como que eu poderia saber dessas coisas? Como que eu poderia ter a bênção de Deus e acessar o mundo espiritual na nossa vida? Então eu quero dizer isso para você. Permaneça conosco aí, você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, você que é ateu, você que entrou aí só para ver o que vai acontecer. Meu irmão, te prepara, porque hoje nós vamos começar durante algumas semanas esse assunto que é extremamente importante na sua vida. Você precisa compreender melhor o mundo espiritual. Isso faz sentido para você? Então continue aí no nome de Jesus. Eu gostaria de falar para você, comente bastante aí, e depois eu vou orar por milagres e curas, e eu quero declarar vitória na sua vida. Escute, no mover do Espírito, a bênção de Deus tem sido derramada, e nós temos experimentado bênçãos e milagres, e nessa sexta-feira não será diferente. Nós teremos um culto poderoso, a unção da dupla honra. Venha participar aqui no mover do Espírito, porque tem sido vitória e bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém. Eu gostaria que você que já está aqui, várias pessoas na live, vai colocando o seu nome aí, no nome do Senhor Jesus, colocando de onde você está assistindo a live, comentando aí, em nome de Jesus, para que o YouTube, o Facebook venha projetar o nosso vídeo aí, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Tem alguém comentando aí, Radassa, em nome de Jesus? Não? Então vamos lá. Você vai comentando aí, pessoal. Não fica acanhado não. Eu quero saber de onde que você está nos assistindo, de qual igreja você é, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para derramar na sua vida hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá para a palavra de Deus, porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto. Parou aqui o louvor. Travou tudo? Até aqui. Glória a Deus, será? Ué? Caiu? Poxa vida, a internet caiu, irmãos. Mas vamos seguir. Vamos na minha internet. Segura e coloque, vamos lá. O que é isso? Como pode? A internet cara que a gente paga aí, né? Em nome de Jesus Cristo, o diabo não vai parar essa transmissão. Está aqui, está sendo filmado? Ah, sim. Então tá bom, meus amados, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Você que está aí, vai comentando, vai entrando na live aí, dizendo o que Deus está fazendo na sua vida aí, em nome de Jesus. Compreendendo o mundo espiritual. Primeira coisa, quando nós falamos de mundo espiritual e sobre espírito,
Ou eu quero dizer, muitas pessoas elas já vão para o lado de assim, olha, o espírito maligno, o demônio, os anjos, né? Então elas começam já para esse lado. Mas eu quero trazer para você uma ótica, inicialmente para você entender o que é o mundo espiritual. Às vezes as pessoas querem saber como é que é a guerra espiritual, como é que isso tudo é muito importante, mas é necessário que você compreenda desde o início. E é isso que eu vou fazer com você. Eu sei te conduzir a entender dessas questões espirituais, e você vai receber no nome do Senhor Jesus. Primeira palavra que eu separei aqui para você está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Preste atenção. 5:23 diz assim: aleluia, glória a Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Amém? Filha, é só você entrar aqui. Tirou. Caiu todo. O nosso espírito é eterno, assim como Deus é eterno. Só que Deus, ele não teve princípio nem fim. Nós passamos a existir quando nós fomos gerados, porém nós vamos desfrutar da eternidade semelhantemente a Deus, porque o nosso espírito, ele é o nosso verdadeiro eu, você, porque nós fomos constituídos semelhantes a Deus. Então as pessoas falam: o que é espírito, pastor? Espírito é o teu âmago, é aquilo que você é na sua essência. A alma são as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Com a alma você se conecta com o mundo das emoções, da sua vontade, você expressa a sua vontade, você expressa os seus pensamentos. Com o seu corpo você tem contato físico, não é isso? Eu posso pegar, se eu não tivesse esse corpo de carne, eu não conseguiria pegar essa garrafa que está nas minhas mãos. É porque eu tenho corpo de carne. Então, para eu lidar com as coisas físicas, eu tenho uma alma. Para eu lidar com as coisas do espírito, as coisas espirituais, te conectar com as coisas espirituais, com o mundo espiritual. Então o ser humano é o único ser criado por Deus que possui um espírito. Às vezes a pessoa fala: mas o cachorro tem espírito. O que você acha, Radassa? Cachorro tem espírito? Você acha que não? Mas cachorro não vive? Ele é uma alma, ele tem sentimentos, né? Mas nós somos seres espirituais. O cachorro morrer ali, acabou, ele vai ser comido pelo bicho. Agora nós não, nós somos seres que vão passar essa eternidade. Nós na verdade, nós vamos só mudar de outra parte para outra parte. O nosso se desfazer, mas o nosso espírito, a nossa alma, ele é eterno. Você vai se conectar com as coisas espirituais. Deus, na sua sabedoria, ele olha só em Gênesis, o que diz aqui para você entender um pouco mais. Eu sei que o assunto ele é um pouco complexo, mas vai mudar os seus pensamentos acerca de você mesmo e o seu relacionamento com Deus. Olha só, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, amado? Ele soprou em seus narizes, no nariz do Senhor, no nariz do homem. Deus soprou, liberou o sopro no nariz do homem, ou seja, o sopro de vida. É algo que Deus depositou dele em nós. Nenhuma criação, quando ele criou a baleia, quando ele criou, ele soprou o seu espírito. Aquilo é o ruach, é o sopro de Deus, o Espírito Santo. O Espírito de Deus entrou em nós. Nós somos semelhantes a Deus no Espírito. Deus não tem corpo físico, irmão. Amém? Deus não tem corpo físico. Deus ele é espírito, assim que nós também somos seres espirituais. A palavra de Deus diz que Deus, em João capítulo 4, versículo 6, vou ler para você. Olha aqui, João 6,
para você entender a Bíblia. Se a tua igreja ficar só enrolando, meu amigo, é caso de pensar. Se tem aí, aqui é a Bíblia e é um livro de outra coisa. Aqui é a Bíblia e é os dogmas, não sei do que. Meu irmão, cai fora dessa igreja que está falando mentira para você. Preste atenção. Aqui está dizendo aqui, João capítulo 6, versículo 63. João 4:24. Aleluia. 4:24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Nós somos semelhantes a Deus no espírito. Você pode dar um glória a Deus aí? Em nome do Senhor Jesus. Está travado aqui, vê se já chegou aqui, filho. Coloque aqui. Então, em nome de Jesus, é só você colocar aqui, entrar e sair, meu amor. Vai dar certo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Aqui. Entra lá. Então, o que vai acontecer, irmão? Deus é espírito e nós somos seres espirituais. Nós somos semelhantes a Deus nesse sentido. Então, como Deus é eterno, nós também vamos viver uma eternidade. Você não vai morrer quando você deixar esse corpo, irmão. Olha aí, tá vendo, filho? Você não vai morrer quando você deixar esse corpo físico. Você é um ser eterno. Você é o poder, que você tem um espírito, um sopro de vida que o próprio Deus liberou sobre a sua vida. Então você tem condição de se conectar com as coisas espirituais, se conectar com o poder de Deus, se conectar ou com o poder do diabo. Depende de que você busca. Pastor, quando que eu me conecto com o poder de Deus? Quando eu pego para mim os ensinamentos da palavra de Deus e coloco em prática. A presença de Deus, ela nos leva ao conhecimento da palavra de Deus, que também é espírito. Então veja só, que o espírito, ele é transferido. Nós recebemos o espírito de vida, o fôlego de vida do sopro, do ruach de Deus nas nossas narinas. Então nós passamos a viver. Por que Deus soprou? Não soprou nas outras criações dele, só no homem? Porque ele queria ter um relacionamento com você. Ele queria ter um relacionamento comigo e com você. E esse relacionamento não é na esfera mental, não é nas suas emoções. Tem pessoas que querem servir a Deus nas suas emoções, nos seus pensamentos. Mas na verdade, o espírito, você serve a Deus e tem contato com Deus no seu espírito. Agora, é necessário que você entenda uma coisa. Por causa das questões do pecado, nós fomos separados de Deus. E nós tivemos a morte espiritual. Toda a humanidade. Pastor, todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos, a não ser Jesus Cristo, que não teve contato com o pecado, porque ele não era descendência de Adão. Todos que foram descendência de Adão têm em si a semente do pecado. E quando ele, em um tempo da sua vida, ele vai frutificar dessa semente. Então quando o pecado entra, existe a morte espiritual. E para que você seja reconectado com Deus, é necessário você receber Jesus Cristo. Então as pessoas acham que trabalhar de forma de ser espiritual é você ficar tendo visão e coisa e tal. Isso faz parte. Mas o que você precisa entender é que você é um ser espiritual. Você é um espírito. Você pode dar glória a Deus aí? Se você está entendendo aí no nome de Jesus, se você quiser comentar aqui, porque não estava funcionando aqui o meu notebook, agora está, comente aí, fala assim: eu vou compreender as coisas espirituais. Fala, eu vou compreender. Por quê? Porque se você não compreender, você não consegue usufruir da presença de Deus. Existem pessoas que falam: pastor, mas então Deus é espírito? É espírito. E nós somos também espírito.
como Deus, Ele é Espírito. Porque um tipo, olha só, um ser humano só conversa com o ser humano, concorda comigo? Ou você já viu um cavalo trocando uma ideia, fazendo um projeto, fazendo um desenho de uma casa, conversando, olha assim, vamos mudar isso aqui, porque é de outra natureza. Para que Deus tivesse intimidade conosco, Ele colocou parte dele em nós, que é o Espírito, o sopro de Deus. Todo ser humano é um ser espiritual. Você pode dar glória a Deus? Você não é como um cavalo que vai morrer, vai ser comido pelo bicho e vai desaparecer. Você é um ser eterno. Agora, se eu quero ter uma vida espiritual, eu preciso entender o que eu sou e como eu me relaciono com Deus. Porque você vai se relacionar com Deus não de maneira física, não de maneira mental, não de maneira das suas emoções. Você vai se relacionar com Deus no seu espírito, na qual a porção, o sopro de vida dele mesmo foi colocado em mim e em você. Então, quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, a buscar a Deus, eu tenho então que treinar o meu espírito. Eu tenho que crescer espiritualmente. As pessoas acham que a religiosidade, as questões de ir numa coisa, você precisa entender que você vai nascer, precisa nascer de novo. Porque você viveu no pecado durante muito tempo, e o pecado te separou de Deus, assim como me separou, e todos nós fomos separados. Mas agora, Deus Ele colocou o Espírito dele dentro de você. E para quê? Para que você tivesse intimidade com Ele. Mas como que o Espírito de Deus entra na minha vida? Quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu recebo o verbo vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o único que não pecou. Pastor, você fala que não pecou, mas e Maria pecou, ela já nasceu no pecado. Fazer o que, meu irmão? Ela mesma, Maria, ela diz: eu fui agraciada, eu recebi a graça. Ela chama Jesus de meu Salvador. Então é necessário que você entenda que Maria, ela foi uma grande mulher, mas ela não pode te aproximar de Deus. Pastor, não fala isso, você está me ofendendo. Querido, eu prefiro te ofender e mostrar a verdade do que deixar você viver na mentira. Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é necessário, querido, que você entenda que se você quer ter um relacionamento espiritual com Deus, não é através de Pedro, não é através de Paulo, não é através dos orixás, não é através de nenhuma invenção de Buda, não é através de Moisés, não é através de Maria, não é através de Padre Vitor, é através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por você. A bênção de Deus está em você entender que as palavras de Deus, ela que traz vida para você. Então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso entender: eu sou um espírito e tenho uma vida eterna. E se eu preciso então avivar o meu espírito. Como que eu avivo o meu espírito? Recebendo o autor da vida, Jesus Cristo, o único Rei e Salvador da nossa vida. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ela vem fazer morada em você. Existe algo extraordinário que você católico, talvez você não saiba muito bem, mas é um novo nascimento. Eu falo com muito amor a você, meu querido irmão católico. Muitos carismáticos assistem a gente assim: olha, filho, não é através de dogmas que vão te levar ao entendimento da palavra, é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vem a não ser através de Jesus Cristo e da sua palavra. A presença de Deus, ela está nas nossas vidas quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador.
Você entende isso aí? Você fala assim, eu estou compreendendo. Escreve aí, pastor, mas e se eu não tenho Jesus? Você é separado de Deus. Pastor, não fala isso não, pelo amor de Deus. Pois é, irmão, é a Bíblia que diz. Porque, veja só, em Isaías a palavra de Deus diz o seguinte: que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Então, se o problema da separação é o pecado, como que eu posso me unir a Deus? Tendo os meus pecados perdoados, sim ou não, Ranás? Você concorda comigo? E como que eu recebo o perdão dos meus pecados? Através do único sacrifício vivo na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo, não de Pedro, de João, de Paulo, seja lá quem for, Buda, seja lá quem for. Só através de Jesus os nossos pecados são perdoados e nós recebemos a vida e a intimidade com Cristo. Então, se você está buscando em outros deuses, em homens que foram bons, Moisés foi bom, foi ou não foi, Radaz? Não é maravilhoso? Não foi? A gente não aprende muita coisa com Moisés? Davi foi um grande homem, sim ou não, Radaz? Pedro também, sim ou não? Paulo, depois de Jesus Cristo, um dos mais poderosos, sim ou não? Maria também, maravilhosa, poderosa, linda, digna, né, de receber. Ali foi escolhida a mulher no mundo inteiro. Maria foi agraciada, mas eu não posso, e nem devo, e nem ela quer, nem Maria quer que a gente fique colocando ela no lugar que ela não está. Ela já tem que ser honrada pelas coisas que ela já fez. Então, a oração é através da conexão que foi feita na cruz do Calvário, que antes nós estávamos separados do mundo, separados de Deus, e pelo sangue de Jesus nós fomos reconectados com Cristo. Não foi por causa de Pedro, não foi por causa de Paulo, porque todos nasceram no pecado e todos necessitaram da graça de Deus. Então, pastor, você falou que eu precisava compreender o mundo espiritual. Já estou te ensinando muita coisa. Você não vai atingir as orações do mundo espiritual, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. De vez em quando, irmãos, a gente tem contato com espíritos malignos. Aqui aí demônios se manifestam. E aí, para libertar a pessoa está oprimida, com um pensamento de suicídio, com derrota, aí vamos orar por ela, tem uma obra contra ela, colocamos a mão dela, e aí a gente ora, se eu mandar você em nome de Pedro, você vai sair? O diabo fala, não. Se eu mandar você sair em nome de João, vai sair? Ele fala, não. Aí ele ri. Agora que eu falar em nome de Jesus, você vai sair? Ele fala, vou ter que sair. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. É através do sangue de Jesus que nós recebemos autoridade. O que é autoridade? É o perdão dos pecados e a unção de poder derramada pelo Espírito Santo na nossa vida. Para quê? Fazer a obra de Deus e não ser enganado pela mentira. Então muitas pessoas, Radaz, você nasceu num lar cristão, são enganadas, buscam a Deus onde não tem Deus, adoram o homem em vez de adorar a Deus. Então às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu queria aprender sobre as coisas espirituais, o senhor falou que é mais espiritual que isso. Eu estou levando você a dizer, olha, existe um caminho único, não existem os caminhos. O único caminho que leva a Deus é Jesus e acabou. Então todo tipo, eu vejo um engano tremendo. As pessoas falam, eu quero conversar com meu pai que morreu, aí vai lá, e é enganado pelo diabo. Por quê? Porque as coisas espirituais, ela não se conecta através de espíritos que já passaram por aqui. O único espírito que você
que vai te conectar a Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ela não vem por invocar mortos, ele vem quando você recebe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então não adianta querer enganar, o povo está enganado, rapaz. Eu vou falar mesmo e pronto, acabou. O povo está enganado, o povo busca Deus onde não tem Deus. E a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E pastor, mas como é que eu faço para ter Jesus? Aceita Jesus, irmão. Aceita a palavra de Deus. Aceita a presença de Deus, receba entendimento espiritual, para você não ser enganado, amigo. É com muito amor que eu falo com você. Eu não quero que você viva buscando a Deus onde não tem Deus. Olha só, preste atenção nesse versículo aqui, João 6,63. Meus irmãos, se você está num lugar onde a palavra de Deus é segundo plano, é a palavra de Deus, mas maior que a palavra de Deus é a tradição. Cuidado. Tradição de quem? Do concílio, não sei da onde. Cuidado. Está sendo enganado, amigão. Porque só existe um digno de honra e de glória e de adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Coloca os cultos aí, Radaz. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas aqui. Agora preste atenção, João 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Aleluia. Qual é a palavra que João pregava? A palavra de Deus. Então ela é Espírito. Quando eu aceito a Bíblia, eu aceito a manifestação do Espírito Santo em mim. Se você for olhar a palavra de Deus e Jesus, é a mesma coisa. É engraçado que de vez em quando eu vou falar com uma pessoa e eu falo assim, não, mas lá na minha igreja não é assim não, é porque lá tem os dogmas, né? E lá é assim. A gente tem que aceitar. Você não tem que aceitar nada. A palavra de Deus diz que você tem que examinar as Escrituras. Escuta bem. Você tem que examinar as Escrituras para ver. O apóstolo Paulo, Radaz, foi pregar em Bereia. A Bíblia diz que os bereanos, que era uma região, eles eram muito cuidadosos. E o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus. E ele foi pregar lá, e os bereanos pegavam a palavra e via se estava dentro da palavra de Deus, porque eles não queriam aceitar nada do homem. Escute uma coisa, amado. Se você está num lugar onde a palavra de Deus é fragmentada, e há um sério risco que você possa estar sendo enganado. Confira na palavra. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Como é que eu vou ter vida? O meu Deus é um Deus vivo, e Ele gera gente viva. Pastor, mas eu estou vivo, eu estou andando. Pois é, mas se você estiver separado de Deus, o que é separação? Morte. Quando você morre, o teu espírito e a tua alma separam do seu corpo. Quando você morre, existe a separação tua com a sua família, sim ou não? Agora, quando você recebe Jesus Cristo, a morte espiritual, ela sai e dá lugar da vida, porque Jesus Cristo é o autor da vida. Quando você aceita a palavra de Deus, estou falando para você, católico, espírita, evangélico, você que está aí tentando conversar com seu pai, que morreu, para te dar um conselho. Ei, amigo, não seja enganado. A palavra de Deus diz que olha só, Radaz, aqueles que morreram não sabem o que se passa,
nem em cima da terra, nem debaixo do céu, não sabe nada, eles estão em outra situação, eles não têm contato aqui. Então não se engane, porque quando você não conhece, você é ignorante das coisas espirituais, você vai invocar Deus que não é Deus, você vai aceitar situações que não vêm de Deus, e aí você pensa que está fazendo algo espiritual e não está. Por quê? Porque você é enganado. E onde que eu recebo vida? Através da palavra de Deus. Então, se eu quero ter, as minhas palavras são espírito e são o quê? Vida. Você quer ter vida com Deus? Comece a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Mas não é pegar a palavra de Deus de uma forma tendenciosa, não. Comece a entender, vai lá na tua igreja, olha lá, olha só, confira o que é pregado. Hoje em dia você tem que tomar cuidado, porque se você não souber conduzir a sua vida, você é levado para situações terríveis. Eu quero que vocês coloquem aí, eu vou compreender as coisas espirituais. Quem está aí, em nome de Jesus? Comenta aí, lê para nós, eu mando um abraço para eles. Em nome do Senhor Jesus. Vou orar por você. Milagres vão acontecer em nome de Jesus. Thalisson Aurélio, boa noite, meu amigo. Quanto tempo? Deus abençoe. Dariane Floriano, a paz do Senhor Jesus. Ô Thalisson, um abraço para você, meu querido. Eu acho que, quem será o Thalisson? Aqui não está aparecendo para mim, Radassa, mas um abraço para você, Thalisson. Eu conheço o Thalisson, eu tenho certeza que eu conheço. A Dariane é a Dariane Martins? Dariane Floriano. Floriano, um abraço, Dariane. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem mais? Thalisson Aurélio, eu sofri um acidente, ora para mim. Perdi o movimento do lado esquerdo. Ô Thalisson, e ele está onde? Você está aqui em Três Pontas? Você mora aqui, Thalisson? Maria Aparecida, boa noite, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Thalisson mora aqui? Em nome de Jesus. Thalisson, iremos sim orar por você, meu querido. E eu quero sim ter esse contato contigo. Nós vamos ver Deus te restaurar completamente. Você acredita nisso, Thalisson? Eu sirvo Deus vivo, hein, Thalisson? E eu creio que Deus já te toca agora. Eu creio que a mão do Senhor já começa a obra agora, porque você está recebendo vida aí, no nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar, Thalisson. Continue aí em nome de Jesus. A Maria Aparecida, um grande abraço a vocês. Escreva aí, eu estou compreendendo. Escreva aí, eu estou compreendendo. Aleluia. As coisas espirituais têm que ser discernidas pelo Espírito. Então você precisa avivar o seu espírito. O que é avivar? Derramar vida, receber vida. O que é avivamento? É o transbordamento da vida de Deus em nós. E a vida de Deus, irmãos, não adianta você procurar em outra fonte, que qualquer outra fonte vai ser contaminada só através de Jesus. Só através de Jesus. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito para a gente orar ou pedir para alguém que não seja Deus através do nome de Jesus. Então começa a se conectar com Deus da forma correta. Comece a receber luz no seu espírito e entender que eu tive um choque quando, Radassa, eu era religioso, da antiga religião. Eu tentei ir para tudo quanto é lado, buscar Deus. Eu fui em várias religiões, e eu peguei, tentei ir, e eu dedicava, tentei. Eu falei, gente, mas isso aqui está esquisito. Quando eu descobri o poder de Deus, que me libertou completamente das drogas, da bebida, do cigarro, de tudo de uma vez só, e a presença de Deus veio sobre mim, eu falei, agora encontrei Deus.
Mas quando eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, foi lá na Pênalti, lá no RH da Pênalti, onde eu trabalhava, rapaz. Lá tinha o Edson, o Edinho. Eu não sei onde ele está congregando, mas ele era da igreja Maranata. E ali eu cheguei e falei para ele: olha, o Edinho, eu estou muito atormentado. E eu estava namorando uma moça, e a moça era doida de tudo, Radassa. Era aqui de Três Pontas, andava de preto, vestia, colocava tudo preto, assim, todas aquelas coisas, tudo atrapalhado, colocava crucifixo de cabeça para baixo, aquelas anarquia. E eu era roqueiro, mais doido que o Batman também. Sangue de Jesus, que coisa horrível. E aí eu peguei, aquela menina sumiu, de repente ela apareceu, Radassa, totalmente transformada, vestida certinho, arrumada, falando diferente, falando calminho. Eu falei: nossa, que... Eu falei para ela mandou me chamar. Ela falou para mim assim: ó, eu agora encontrei Jesus. Eu falei: encontrou Jesus? Que doideira é essa? Pensei comigo. Ela falou comigo: eu tive um encontro com Jesus. Eu falei: que é isso, cara? Pirou a minha cabeça, né? Eu falei: como assim você encontrou Jesus? Jesus, aquele que estava pregado na cruz, lá que morreu 2000 anos, você encontrou com ele? Vai ver uma sessão espírita, uma coisa que ele está participando. Não, eu encontrei, eu tive uma experiência com Jesus. Eu falei: que? Aí eu cheguei, fui lá perguntar para o Edinho, no departamento pessoal, lá da Pênalti. Presta atenção aí, pessoal. Aí eu entrei no departamento pessoal lá era uma salinha pequena. Eu entrei, falei: Edinho, deixa eu falar uma coisa. Eu conheci a fulana, não vou falar o nome dela aqui. Eu conheci a menina, ela está indo lá na igreja. Ela falou: tá. Eu falei: meu Deus, ela era doida de tudo, o que aconteceu com ela? Ele falou assim: ela teve um encontro com o Senhor. Eu falei: meu Deus do céu, que negócio doido esse aí. Quando ele começou a falar comigo, eu fiquei muito assustado. Eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Eu achava que Jesus era aquele que estava morto na cruz, que a gente tinha que ter pena de Jesus, que a gente eu achava que eu tinha que procurar muitos auxiliares de Jesus para poder ser ouvido. Eu tinha que repetir as coisas toda hora. E eu comecei então, Radassa, falei para ele: olha, aquela menina, ela está diferente. O que aconteceu com ela? Ela teve um encontro com o Senhor. Eu falei: meu Deus. Quando ele começou a falar de Jesus para mim, por detrás dele começou a sair uma luz muito grande, e eu fiquei muito assustado. E foi tão forte a luz que saía assim nas costas dele, que começou a tomar a sala inteira. E eu olhava assim, eu falei: meu Deus, está mais forte essa luz do que a luz de cima. E eu olhava por trás dele, onde que está saindo essa luz? Eu falei: deve estar ele era encostado a mesa dele na parede. E eu falei: deve ter um holofote muito forte ali. E ali então eu fui tocado por Deus. Foi o primeiro contato com a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: as minhas palavras é espírito e vida. Então, se você quer ter um encontro com Deus, é através da palavra, não é através de Nossa, meu Deus, como tem gente perdendo tempo. Não adianta buscar a Deus onde não tem Deus. A palavra de Deus é a verdade. E se você não se adequar a ela, escute uma coisa: o seu final, a morte eterna, está te esperando. Pastor, mas se eu viver uma vida dobre, assim, meio lá, meio cá, meu amigo, cuidado, porque o diabo vai te tragar. É melhor você se afirmar na palavra de Deus. É melhor você e eu ficarmos firmes. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Meu Deus, o maior temor que um homem pode ter é de cair fora da presença de Deus.
Entenda uma coisa: as coisas espirituais estão aí. O diabo existe, os anjos existem, a Bíblia é real, a palavra de Deus, ela é verdadeiramente espírito e vida. Ela não é uma religião, ela é uma fonte de poder e sabedoria, a qual os sábios desse mundo não conseguem entender. Mas aqueles humildes de coração, que aceitam e reconhecem que nós não somos nada, recebemos a vida e a revelação, porque nós não buscamos em homens, nós buscamos em Deus. Então você que está aí, meu irmão, eu quero te convidar a conhecer mais a Deus, a compreender as coisas espirituais e não deixar ninguém ser enganado. Se você quer crescer espiritualmente, quer ter uma experiência com o Espírito Santo, se você está desviado, hoje em dia não pode nem falar a palavra desviado, mas porque os crentes eles são, muitos crentes aí não tem diferença nenhuma do modo de viver, do modo de falar, do modo de pensar. Mas a palavra de Deus não diz assim não, irmão. A palavra de Deus diz que aquele que carrega a presença dele, ele faz a diferença. Onde botar as plantas do pé, ele será diferente. Então eu quero declarar na sua vida, meu irmão, que você vai crescer espiritualmente. Eu quero declarar que Três Pontas não ficará sendo enganada pela idolatria, nem pela feitiçaria, porque a mão do Senhor e a palavra de vida está sendo liberada. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por você por milagres. Qual que é o nome do rapaz? Thalisson. Alguém mais comentou aí, Radassa, em nome de Jesus? Nós vamos, prepara agora que nós vamos orar. Paz do Senhor, Vera, mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Coloque os seus documentos, coloque os seus, o seu projeto, a sua carteira de trabalho, coloque aí a peça de roupa, a água, porque nós vamos orar, e você vai receber bênção agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, antes de você ouvir a verdade do que viver na mentira, antes de você ficar sendo confrontado com a verdade do que ficar sendo enganado com a mentira, não existe relacionamento a não ser através de Jesus Cristo. E hoje, através do Espírito Santo, que vem por causa da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Não se engane. O seu pai que faleceu, ele não pode falar com você está sendo enganado. Ele não sabe o que está acontecendo aqui. Essas pessoas que você tem orado, que você tem aquela devoção, talvez a Pedro, a Paulo, também não pode responder a oração, filho. Porque ele não é Deus, o que responde a oração é Deus. E aquele pelo qual resgatou a sua alma, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então entenda, se você quer ter um relacionamento, compreender o mundo espiritual, é o seguinte: se você serve a Jesus, você serve a Deus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, você não tem Deus. E você está sendo enganado. Pastor, mas eu sinto muito bem quando eu fico ali naquele ritual. Pois é. O relacionamento com Deus é no Espírito. E eu quero que o Espírito Santo que habita em mim, e que habita principalmente na palavra de Deus, que é Espírito e que é vida,
na sua vida e te tira da mentira. Que Ele venha revelar no céu. Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus, levante a sua mão. Se você quer ter um relacionamento mais forte com Deus, levante a sua mão, repita comigo essa oração. Declare assim: eu reafirmo o meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que veio em carne e osso, deixou a sua glória e veio morrer por mim, pelos meus pecados, para me reconectar com o Senhor. Então, neste momento, eu reconheço que o Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e é a vida. E eu recebo vida agora no meu espírito para ter intimidade com o Deus verdadeiro. Eu rejeito, diga isso, eu rejeito todo ensinamento errado, toda heresia. Toda vez que eu me prostrei diante de imagens, e agora eu reconheço a presença de Deus, que é Espírito e que habita em mim através do sangue de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, eu declaro que Três Pontas não será enganado enquanto eu estiver aqui. Estremeça obra de Satanás, estremeça obras malignas, principado da idolatria, principado do engano, da destruição. Eu te repreendo desta cidade. Eu ordeno que toda manifestação da mentira seja cancelada nessa cidade. Eu declaro o poder de Deus, eu declaro o Espírito Santo reinando nessa cidade. Eu declaro a presença de Deus chegando na sua casa agora. Você que está recebendo a palavra de Deus, receba a bênção agora, na sua casa, na sua família, na sua vida. Receba o Espírito Santo agora, que vai te tirar do engano, que vai te tirar da mentira, que vai fazer você ter um contato com o Espírito Santo, que você vai fazer você conhecer a salvação, a paz que é servir a Jesus. Eu declaro cura na vida do Tarso. Oh Pai, visita o Tarso, visita meu Pai, Maria Aparecida, a Vera, a Dariane, todos que se conectaram conosco aqui nessa live. Que a presença de Deus se manifeste. Levanta a igreja, os pastores, oh Pai, para falar a verdade nesse lugar, para combater a mentira. Levanta, meu Deus, um povo forte, um povo cristão poderoso, para ir contra toda a porta do inferno, para destruir as amarras de Satanás. Nós determinamos salvação, nós determinamos bênção, nós determinamos cura. Eu declaro prosperidade na sua vida. Espírito maligno de adoração, saia e seja agora abençoado pelo único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome que é acima de todo nome, cujo todo joelho se dobrará, na terra, no céu e debaixo da terra. A mão de Deus agora, através do poder do nome de Jesus, se toca aí, e toda maldição é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos e agradeça. A bênção de Deus, a luz que é em Cristo, já vivou você recebeu vida. A partir de agora eu declaro que você não vai ser enganado por doutrinas humanas, por tradições mentirosas que vão contra a palavra de Deus. Eu declaro você crescendo espiritualmente, conhecendo Jesus Cristo em verdade, através da figura do Espírito Santo.
de uma experiência que Deus vai dar para você. Eu declaro você participando da comunhão com o Espírito Santo. Foi um prazer te servir com a palavra de Deus. Eu quero te convidar mais uma vez. Se você não me conhece, eu sou o pastor Dorival Júnior, da Igreja Mover do Espírito, a igreja que vai impactar Minas Gerais inteira, porque aqui nós cremos na Bíblia e no Espírito de Deus e os milagres têm acontecido. Quero te convidar para estar conosco, e foi um prazer servir você da mesa do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome do Senhor.